Fala galerinha do oitavo C, tudo bem? Aqui é o professor Henrique, professor de produção de texto de vocês. Esse é meu primeiro videozinho aí, a nossa primeira videoaula, tá? Para poder continuar dando seguimento naquilo que a gente vinha vendo lá nas aulas presenciais, no Colégio Santa Cecília, e que agora, né, infelizmente, a gente precisou aí interromper tudo isso por conta dessa pandemia do coronavírus. Mas eu acredito que assim, dentro de muito pouco tempo, a gente vai conseguir superar isso tudo e vai estar de volta aí juntos. Tudo bem? Seguinte, gente, o prof montou aqui um pequeno estúdiozinho, né, para poder passar para vocês o máximo possível aí de informação para poder transmitir essas aulas de forma virtual, para que vocês não percam nada aí com essa paralisação que está acontecendo. Eu estou com esse óculos escuro aqui, porque assim, na hora de montar esse pequeno estúdio, eu precisei colocar uma luz um pouco forte, que fica aqui na minha direção, e como ela pega direto no meu rosto, nos meus olhos, eu botei o óculos para ficar melhorzinho, né, para não ficar com aquele olho meio ofuscado pela luz, né, fazendo careta para vocês, beleza? E assim, nessas aulas que eu montei para vocês nesse pequeno estúdio aqui dentro da minha casa, eu vou utilizar tanto esse espaço aqui como o espaço em cima de mim, como se fossem lousas, tá? Vão fazer papel de uma lousa virtual. Então tudo aquilo que eu for passando para vocês vai aparecer por meio de caracteres, por meio de imagens aqui do lado, tá? E também na parte de cima, beleza? Seguinte, gente, enquanto a gente estava em aula lá ainda no colégio, o último tema que a gente estava trabalhando era crônica. A gente falou bastante de crônica em várias aulas e fez muitos exercícios, muitas leituras coletivas em cima da crônica. Como é que a gente conceitua então o que é crônica, né? A crônica pode ser definida assim, como um gênero textual narrativo, né, que fala sobre fatos do cotidiano. Como assim do cotidiano, né? Falam de coisas que acontecem no dia a dia. Eu diria que assim, ele é um gênero muito comum, né, e até muito natural em jornais, revistas, enfim, em todos os meios de comunicação, porque é um texto que, vamos dizer assim, esbarra um pouco também no texto jornalístico, tá? A crônica consiste numa análise, vamos dizer, crítica, né, dos acontecimentos do nosso dia a dia. Então tudo aquilo que ocorre no nosso dia a dia, um cronista pode transportar para as páginas dos jornais, né, dos livros, das revistas, enfim, para os sites de informação, para os sites de notícia. Esse cronista transmite essa informação de uma maneira crítica e fazendo análise, né, do comportamento das pessoas e dos fatos que vão ocorrendo. Essa pandemia, por exemplo, que agora acomete praticamente toda a humanidade, todo o planeta, né, que é o problema do coronavírus, é um assunto, por exemplo, que pode se tornar uma crônica. Alguém pode analisar de forma crítica o comportamento das pessoas, por exemplo, em relação a um problema desse tipo. E aí ela passa esse texto para os jornais, e a partir dali a gente começa a enxergar o problema por uma ótica diferente. O cronista tem muito isso, né? Ele consegue analisar uma determinada situação de uma maneira que às vezes é diferente do que o grande público observa, não é mesmo? Então assim, a gente chama a crônica também de um texto que lida com a realidade factual. O que significa a realidade factual? Aquilo que é do dia a dia. Por isso que a gente diz que a crônica tem prazo de validade, né? Ela tem vida curta. Por quê? Porque está relacionada a assuntos do nosso cotidiano. Depois que esses assuntos passam, não tem muito sentido escrever a respeito deles. Beleza? É assim, lá nas aulas presenciais eu fiz algumas leituras com vocês, né, leituras coletivas, de crônicas. Uma delas, que está no livro didático de vocês, é aquela que a gente até deu bastante risada com ela, do Antônio Prata, que fala a respeito do como os brasileiros lidam com essa questão do atraso, né? Só mais 5 minutinhos, tô chegando, peraí que eu já tô aí, tô quase chegando, né? Ele vai tratando, a crônica conta a história de um brasileiro que senta com um amigo alemão numa mesa de bar, e o alemão começa a perguntar para ele, olha fulano, eu tenho uma dúvida muito grande, como é que funciona essa coisa do tempo com vocês, né? O alemão é tão pontual, tão preciso, e eu nunca consigo entender quando é 15 minutinhos, tô chegando, 5 minutinhos, hein? Daqui a pouquinho eu tô aí, já tô na porta. Enfim, é um assunto que é algo do nosso cotidiano, né? Nós vivemos esse problema da questão do atraso, é muito cultural, está muito relacionado à forma de viver e de ser do brasileiro. E o Antônio Prata, esse grande cronista brasileiro, que é filho de um outro grande cronista também, o Mário Prata, né? Um sujeito que
há muito tempo aí produz crônicas fantásticas, esse assunto é um assunto do dia a dia. E o Antônio Prata faz questão de interpretá-lo, de vê-lo, né, com um olhar muito mais crítico do que aquele olhar que normalmente a gente está acostumado, não é mesmo? Então, assim, a crônica, além disso tudo, de retratar o dia a dia, né, a crônica tem um outro viés interessante, que é aquele do humor. O humor está quase sempre muito presente nas crônicas. A crônica tem essa capacidade de fazer o indivíduo enxergar as coisas com um olhar, às vezes, engraçado, né? Problemas que são sérios, mas que acabam sendo transportados para os leitores de uma maneira um pouco mais brincalhona, vamos dizer assim. Bem, depois dessa breve explicação aí, eu vou deixar para vocês junto, já vai estar junto com o vídeo lá no portal, as atividades dessa semana, né? Provavelmente vocês vão ter que fazer alguma leitura do livro didático e responder a questões que estejam relacionadas ao tema proposto lá no livro. Tá bom, gente? Ó, queria dizer que assim, o prof tá morrendo de saudade de vocês, não vê a hora de tudo isso aí passar, pra gente voltar aí pra nossa rotina, poder se ver sempre, tá? Toda semana ali convivendo juntos. E assim, fiquem tranquilos, procurem aí manter a atenção nos estudos, não perder o foco dos estudos, que daqui a pouquinho a ciência vai trazer uma resposta pra gente poder superar isso aí, tá bom? Então é isso aí, gente. Vai passar, vai ficar tudo bem, tá bom? Beijo do Profs. Tchau.